alívio de que ele não é mais enlouquecido, mas a maldição continua. As perdas aconteceram, então eu não posso dizer que ela teve um final feliz. Mas tragédias não foram feitas para terem final feliz. Tragédias foram feitas para nos falar sobre os limites, né? E aqui a gente vai falar desses limites agora. Uma dúvida da história? Não? Então vamos lá. Aí, dentro da sequência, o As de Espadas, né? O As sempre é o anúncio do que virá, né? E é sempre, eu achei muito interessante a maneira como a Liz Green fez, é sempre ela coloca qual é o Deus fundamental, né, que está mobilizando essa história. No caso, Palas Atenas. Um início, todo As é início. Um início de um desafio, de um estímulo, de uma inspiração pelo intelecto, pela racionalização. A saída, a estratégia, a solução está na racionalização, né? Só que o As de Espadas pode aparecer, inclusive, numa questão ligada ao amor. Só que quando isso acontece, a pessoa, o interesse da pessoa em determinada relação é muito mais pelo desafio, sabe aquele, eu vou conquistar esse cara, do que efetivamente pelo sentimento, né? Há uma vontade de uma superação pela inteligência. É algo que é excitante, estimulante intelectualmente. Já o 2 de Espadas, né? É muito interessante, porque isso aqui é muito comum da gente perceber, né? O conflito já existe entre pai e mãe, mas esse conflito é ainda desconhecido por Orestes. Isso pode ser porque ele está distante, mas isto pode ser porque eu me recuso, né? A negação. Né? Em psicanálise nós vamos ter aí o recurso, o mecanismo de defesa da negação. Né? A pessoa, quando você alerta para aquilo, ela simplesmente passa a régua e ignora. Né? É altamente frustrante para quem está tentando alertar, e o tarólogo vai entrar nisso também, tá? Assim, olha, você tem que tomar cuidado com isso. Aqui a pessoa assim, eu não sei vocês, mas eu olho assim, tem um olhar em branco, sabe? Aquela coisa, a pessoa para, olha, você é educada, espera você terminar de falar e continua o assunto do ponto onde ela estava. E ali você sabe que nada entrou, né? Eu chamo a carta de não quero ver, não quero ouvir, não quero pensar. Eu dei assim, eu fiz uma frase, um nome para cada carta, né, para lembrar que eu não quero ver, não quero ouvir, não quero pensar. Existe uma recusa em reconhecer um conflito. Por quê? Porque ainda é um conflito que não é expresso e explícito. Então eu ainda posso negar. Né? Em relações, por exemplo, aquele negócio, todos os sinais de um esgotamento da relação. Todo mundo já falou, olha, veja bem, aí, não sei o que, a pessoa, não, de uma forma. Isso não acontece. No emprego, né? Todos os sinais, você já não é chamado para reunião que tem a ver com o assunto da sua área e você acha que está tudo bem. Né? 2 de Espadas. Não quero ver. Não consigo ver. Né? Porque às vezes eu não quero, eu não consigo. Está além da minha capacidade de processar. Já o 3 de Espadas, com tanto sangue espirrando para fora aqui, não tem jeito. Conflito explícito, não tem mais como não reconhecer. Tá? Estamos diante de um impasse. Né? Às vezes, o 3 de Espadas, ele pode inclusive trazer muito um sentimento, uma sensação de alívio. Sabe aquela coisa? Ai, finalmente a coisa aconteceu, né? Já sei o resultado do exame, já recebi o fora, né? Já foi o bilhete azul. É lógico que o conflito está lá, mas de uma certa forma, para essa angústia aqui tem algo no ar e eu não consigo entender. Né? E eu sou libriana, eu tento ver o lado bom das coisas. Tá? O 4 de Espadas, né? A carta de um certo exílio, porque Orestes, ele está
longe, ele está fazendo o seu, devia ser curso de pós-graduação naquela época, ele está lá no seu curso, ele está distante, tá? Então ele ainda tem uma sensação de paz. Apesar do conflito já existir, o anúncio do conflito não chegou até ele. Então esta sensação, essa carta, ela é uma carta que traz, assim, até a capacidade, que é a nossa capacidade mental, de poder isolar-se por um momento. No lado positivo é a capacidade de abstração, de meditação. É de você se isolar até para poder, como se limpasse o teu canal intelectual, e aí poder entender, né, ter a revelação, fazer o que é preciso fazer. É um tempo comigo, um tempo de reflexão, um tempo de isolamento. Eu posso querer isso, mas eu também, isso pode ser um tempo de exílio. E eu não sei se vocês sabem, mas para os gregos o exílio era a pior tragédia possível, né? É não poder voltar para o seu lar. Então, no positivo é exilar-se para um propósito, no negativo sentir-se isolado, exilado. Né? De qualquer jeito, né, não tem ação, né? A gente vai indo nessa sequência e assim, as coisas elas vão acontecendo fora da cena, porque o pensamento está fora do ato, o pensamento é anterior a esse ato. Para chegarmos no 5 de espadas e termos então a revelação, né? No caso de Orestes, nada agradável, né? Seguinte, sua mãe matou seu pai, você tem que matar sua mãe. Vamos combinar que isso não está nem um pouco agradável de se dizer, né? Mas a gente tem, nós não precisamos ficar presos à história de Orestes. Eu tenho uma revelação que pode ser agradável. Isso aqui pode ser uma declaração, um pedido de casamento, né? Uma declaração de amor, uma proposta, um reconhecimento do seu valor, né? Uma vez que Apolo, ele é o Deus da revelação. Ele é um Deus de um conhecimento também, né? Então, o 5 de espadas é o momento da consciência plena. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quem sou, eu sei o que os outros pensam de mim, existe uma revelação, né? É, para mim, da sequência, a melhor carta. Seguida de uma boa carta, porque uma vez que eu sei o 6 de espadas, eu posso finalmente agir. Só na sexta, para vocês verem o tamanho da complexidade, é só na sexta carta que Orestes age, né? É só aqui, lá em Paus, eles já tiveram Paus? Não? Mas então... tiveram. Em Paus, no 2 de Paus, ele já está indo para a aventura dele, né? Tem toda uma coisa de tempos. Aqui é na sexta carta. Uma carta, a decisão de ir na direção da sua terra, mas o que é interessante é que nuvens negras estão no horizonte, né? Então, uma sinalização sutil, que ele não percebe, que existem problemas à vista, tá? Nós bastante da própria localização das espadas nessa carta. Porque elas não estão em qualquer lugar, elas estão bem na frente. Elas estão bem na frente. Você tem uma coisa da assertividade. Para mim, me lembra um pouco, não sei porquê, de Leão Gêmeo. Vamos, né? Então, tem uma coisa muito de assertividade, verdade. É assim, eu estou dirigindo a minha ação. Eu não estou dispersando, né? Porque eu posso pensar no 4 de espadas, que é como se eu estivesse tentando abrir o meu ângulo de pensamento para captar as possíveis alternativas, né? Enquanto que aqui não. Eu tenho diretividade. Pro bem e pro mal, pro bem eu e pro vejo mal. que está acontecendo. Está acontecendo. Finalmente está acontecendo. Né? Pode estar muito complicado ou pode até estar certo. Mas ela é uma carta, né? Eu associo muito da mesma linhagem do carro, né? Então, finalmente as coisas estão andando, né? Para então, né, ele saber através da sua irmã que corre riscos. E essa é uma das cartas mais difíceis em termos da visualização. É interessante porque no 6 de espadas você tem uma sensação de entusiasmo, né?
E o 7 de espadas é uma carta que fala da necessidade de desenvolver a habilidade, que é a